Shabbat Shalom. Hoje é dia 26 de setembro do ano 2020 e nós estamos hoje no dia 8 do mês de Tishrei do ano 5781. Estamos aí nos preparando para Yom Kippur e hoje este Shabbat entre Rosh Hashanah e Yom Kippur é chamado de Shabbat Shuvah. Shabbat Shuvah é o Shabbat de retorno através do arrependimento a Deus. A nossa paraxá de hoje é a 53ª paraxá Haazinu, que está no livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 32. É a nossa porção Haazinu, ouvir, né? E segundo os sábios, Haazinu, ela tem o sentido de escutar mais de perto, né? E escutar mais de perto significa que, à medida que o ser humano se aproxima mais de Deus, né, ele mais sente, percebe, vê, né, as suas próprias falhas. Por isso, Shabbat Shuvah é o Shabbat do retorno através do arrependimento a Deus. É onde nós temos os nossos acertos, fim do ano, início do novo ano. Temos aí, né, que o seu nome seja inscrito e selado no livro da vida, para que os bons decretos do Eterno determinem o seu destino nesse novo ano, 5781, como um ano bom e doce, né? E por isso, em Yom Kippur, nós temos aí, né, a expressão, a saudação, o cumprimento de um para com os outros, né? Desde o dia de Rosh Hashanah até Yom Kippur, Gemar Hatma Tová, literalmente um bom carimbo final, que significa que em Rosh Hashanah você tem os decretos, os novos decretos da parte do Eterno para contigo. Em Yom Kippur vem o selo, por isso um bom carimbo significa que você tem um bom carimbo, que seja confirmado, que seja selado para que o teu ano seja um ano bom e doce, né? Então por isso Gemar Hatma Tová. O Shabbat Shuvah, nesse Shabbat Shuvah, que fica entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, exatamente por quê, né, deste período, né? Segundo os nossos sábios, ele diz que dessa maneira, mesmo depois que o homem atinge as elevadas alturas espirituais em Rosh Hashanah, ainda há necessidade de um Shabbat Teshuvah, que é um Shabbat de retorno, pois quanto mais a pessoa se aproxima de Deus, mais percebe suas falhas no serviço a Deus. Ou seja, o quanto que nós precisamos melhorar o nosso serviço a Deus no nosso dia a dia. Por isso, o exame introspectivo que fazemos em Rosh Hashanah sobre as nossas falhas, erros que cometemos no ano passado, 5780, é para que nós, neste exame introspectivo, venhamos a analisar estas questões e venhamos colocar diante do Eterno o nosso compromisso de corrigir, acertar, melhorar o nosso serviço a Deus. Ou seja, o Avodah Shebalev, o serviço de coração, que é o serviço que precisamos fazer com amor. E esse serviço com amor não é do jeito que eu penso, do jeito que eu quero, né? Nós precisamos realmente tomarmos uma decisão segundo o padrão divino, segundo o padrão da Torá, e não segundo o meu padrão. Mesmo nesses tempos que nós estamos convivendo, nesses últimos 15, 20 anos, onde o judaísmo, né, ele tem sido bem presente, bem latente entre as nações, né, e há um perigo nesse sentido, porque as pessoas elas ficam procurando, né, vários ensinamentos de várias fontes, mesmo de vários rabinos, mesmo quem não é rabino, né, se intitula aí líder desse ou daquele movimento, né?
e sempre no campo virtual, né? E dificilmente no campo presencial. Sem sombra de dúvidas, se tratando de ser humano, o ser humano ele gosta de fazer o seu jeitinho, ele gosta de dar é, um acerto, né, nas coisas para que as coisas saiam segundo o seu bel prazer. Nós estamos encerrando um ciclo dos estudos da Torá e nós vemos aí a questão de Moshe, a sua luta, né, na liderança do povo, pois o povo sempre procurando um jeitinho de fazer as coisas do seu jeito e não exatamente do jeito da vontade do Eterno. Isso sempre acabou mal, sempre acabou de forma ruim e veio realmente pragas e mortes e coisas semelhantes. Nós precisamos tomar cuidado, porque nem tudo que brilha é luz e nem tudo que reluz é ouro. Nós precisamos sim buscarmos, os sábios nos falam, que nós precisamos buscar um rabino e seguir as suas direções e as suas orientações. Mas isso significa que nós precisamos buscar um rabino, um sábio, mas nós não podemos esquecer que só no virtual é um perigo constante. Por quê? Porque ninguém ama de forma virtual, certo, para sempre. O presencial é onde você olha nos olhos da pessoa, olho no olho, face a face, o calor humano, o contato, né? Por isso que o nosso movimento Benenor Brasil, temos aí o nosso Rav Yaakov Gerenstadit, temos mais dois rabinos que estão diretamente ligados com ele diariamente, que é o Rav Michel Tabassnik e o Rav Shimon Brand, que estão constantemente com ele. O Rav Dor Leão Atar sempre vem aí dando um apoio constante também no movimento Benenor Brasil. Então são rabinos que estão constantemente em atividade e presencial, né? O Benenor Brasil, a sinagoga Beit Chabad no Brooklyn, onde é a sede, onde nós temos aí a referência nos seminários, nos encontros, onde o Rav Yaakov, ele marca, né, 3, 4 encontros, seminários anuais, para que tantas lideranças, né, os emissários das suas comunidades, nas suas regiões, estejam presentes para poderem ter esse contato, essa comunhão virtual, aliás, presencial, né, para que todos possam conhecer face a face, também receber instruções, ensinamentos e também dirimir as suas dúvidas, né, pessoalmente com Rav e Yaakov, né? Então, dentro disso daí, há uma referência, e essa referência é importante, é o norte, né? Então você, mesmo buscando conhecimento e entendimento, há muitos canais por aí, né? Muitos que se dizem professores de hebraico, professores de Torá, muitos que se dizem, né? Até mesmo alguns se passando por rabinos, sem o ser, porque não frequentaram uma yeshivá, né? Então aquele jeitinho, né, brasileiro de fazer as coisas acontecerem é perigoso, porque fugimos aquilo que está na base de todas as coisas, que é a Torá, os 5 primeiros livros, e sem sombra de dúvidas, Torá, mandamentos, para os não-judeus, as 7 leis de Noé e as suas 66 ramificações, a redenção com a revelação de Mashiach, são fundamentos que estão diretamente na Torá e que foram revelados por Deus ao povo judeu, aos sábios do povo judeu, e transmitido de geração em geração para chegar até aqui, onde nós podemos desfrutar realmente desse conhecimento ou desses conhecimentos, desta sabedoria, né? Então, se você realmente quer aprender, conhecer e saber a verdade, precisa procurar, sem sombra de dúvidas, fontes confiáveis, onde você possa realmente se instruir
e sem sombra de dúvidas, a questão presencial é muito importante. Nada substitui ao calor humano, né? Entre aspas, né? É muito fácil apresentar pessoas com certo conhecimento, né? E dessa forma se tornar, entre aspas, um líder deste ou daquele grupo, mas sempre de forma virtual. Já pensou se Moisés fosse um líder virtual, né? Nunca presente junto com o povo, no meio do povo? Como que vai conduzir o povo, né? Virtualmente, uma figurinha, né? Uma imagem emitida aí por tecnologias e nunca presencial, né? Então fica difícil, né? Pois há lutas, batalhas, há embates nesta jornada e nós precisamos, sem sombra de dúvidas, de liderança presenciais. Já pensou se o exército de Israel fosse às batalhas e Josué ficasse lá uma imagem aparecendo no céu lá, por exemplo, né? E nunca presencial, né? Foi Josué que, no meio da batalha, junto com o exército, ele rogou a Deus para que o sol parasse, e o sol parou até que vencesse completamente os inimigos, né? Então, liderança é aquela que está presente, se faz presente, e não aquela que é ausente e está aí virtualmente, entre aspas, né, liderando um povo. E não resta dúvida que também, né, aquela questão do povo, né, que gosta de sombra e água fresca, nada de compromisso, nada de comprometimento, né, a não ser apenas de uma forma superficial e não profunda. Então fica aí também gostando desse tipo de liderança. Então é muito cuidado com isso, porque sem sombra de dúvidas, Moisés e os líderes do povo judeu, que a Torá nos traz principalmente, e através das gerações vem trazendo aí as lideranças, né, rabínicas, na liderança, na orientação do povo. E para os não-judeus, né, nesses últimos tempos, né, rabinos estão se fazendo presentes, né, e não somente de forma virtual, mas também de forma presencial, em seminários, encontros, e isso daí tem fortalecido a caminhada dos não-judeus no monoteísmo, né, como Bnei Noach, seguindo, né, uma liderança rabínica. Então, estamos chegando no fim deste ciclo dos estudos da Torá e também nós estamos aí hoje na penúltima porção da Torá, Haazino, ouvir, e isso daí vem mostrar exatamente a liderança de Moisés nesses últimos momentos da sua vida. O último dia de vida de Moisés foi muito intenso, né? Moisés escreveu Torá, trouxe vários ensinamentos de último momento, exortações, orientações, né? Abençoou o povo, e ele fez essa canção Haazino, né? E dentro dessa canção Moisés, ele vem admoestar o povo para não abandonar o caminho da Torá, os ensinamentos, os preceitos, né? As mitzvot, os mandamentos do Eterno. Mas dentro da própria canção Moisés, ele mostra que o futuro, o povo vai abandonar a Deus, vai cometer idolatria, vai se rebelar contra Deus, serão esparramados, né, pelos quadrantes da terra e deixarão o caminho original de Deus e acabarão se desvirtuando da obediência. E ao mesmo tempo também Moshe vem e mostra que no futuro Deus ele estará reunindo o povo, né, na redenção de Mashiach, e fará com que o povo seja restaurado a Eretz Israel, a terra de Israel, e assim, né, nos dias de Mashiach, a redenção ela não será somente para o povo judeu, mas a redenção com Mashiach ela será uma realidade para todas as nações, né? Onde se cumprirá entre tantas profecias, aquela profecia em que o profeta diz que nesses dias o Eterno ele trará através de Mashiach a língua pura para as nações. E a língua pura, né, Lashon Tov,
a língua boa, a língua pura é o hebraico, e as nações conhecerão, saberão e aprenderão rapidamente o hebraico para poder, né, prestar um serviço puro, um serviço santo a Deus. E também, né, dessa forma, através da língua pura, o hebraico, os nomes de deuses pagãos cairão totalmente por terra e não haverá mais essa questão da idolatria. E assim, somente Deus, o único, o Criador dos céus e da terra, somente aquele que é o grande eu sou, ele estará sendo adorado como deve ser, tanto por Israel como por todas as nações nos dias da redenção de Mashiach. E aí plenamente o mundo será preparado para ser o lar de Deus, né? Então nós temos aí, né, estas mensagens diversas, né, para fechar o ciclo, né, dos estudos da Torá, e por isso nós temos aí, sem sombra de dúvidas, para o próximo Shabat nós teremos a última porção, Vezot Haberahar, esta é a bênção, e aí fecharemos completamente o ciclo dos estudos da Torá deste ano, e a partir do dia 17 de outubro, né? Então nós teremos o primeiro Shabat com referência à primeira porção da Torá, Bereshit. Mas os estudos diários, né, as leituras diárias da primeira porção de Bereshit, ela começa no domingo, dia 11 de outubro, e até o dia 17, o Shabat, tem as leituras diárias para o início, a introdução do novo ciclo dos estudos da Torá. Esse Shabat Teshuvah, né, o Shabat do retorno através do arrependimento, é exatamente aquilo que Oséias fala lá no capítulo 14, verso 2, né? Volta a Israel, ao teu Deus, volta, ó Israel, né? Dessa forma, é feito então cada passo à frente, o povo é estimulado a dar um passo à frente. E dando um passo à frente, as pessoas têm aquela certeza, aquela convicção que o último passo ficou para trás. Então, à medida que nós nos encaminhamos para frente através da Teshuvah, né, o retorno a Deus, através do arrependimento, então nós nos aproximamos mais de Deus. E isso é importante, porque na nossa jornada diária temos que seguir em frente. Às vezes você comete um deslize e você acha que está tudo perdido. Mas nós não podemos esquecer que Israel é a história para nós, é o exemplo para nós. Deus, antes de tudo, ele é Pai. E como Pai, ele está sempre pronto a nos perdoar através do sincero arrependimento. E o retorno a ele sempre vai ser ele com os braços abertos, esperando com que o filho retorne ao seu convívio. Então, esse Shabat Teshuvah é exatamente para que nós não nos esqueçamos desta realidade, né? Findamos um ano, estamos no início de um novo ano, e Deus continua sendo Pai, cheio de bondade e misericórdia, amoroso. O seu amor é incondicional, e por isso nós não podemos desperdiçar, né, sempre a oportunidade que Deus nos dá de termos aí um novo recomeço com Ele, né? E dessa forma, na nossa Parashá Ha'azino, né, a maior porção dela sempre está voltada para a canção Ha'azino, que Moshe ele fez nesse último momento da sua vida, né? Então, dessa forma, nós temos aí a chamada ao arrependimento, e tendo arrependimento sincero, então o retorno a Deus ele é realidade, ele é, sem sombra de dúvidas, um dia precioso quando nós fazemos uma decisão de retornar a Deus.
Então, não podemos perder, sem sombra de dúvidas, as oportunidades que Deus nos dá. Razino, ouvir ou ouçam, está, né, como diz aqui no capítulo 32 de Devarim, ouvi, ó céus, e falarei, e ouça a terra os ditos da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, caia como o orvalho meu discurso. Como o vento de chuva sobre a grama e como as gotas de chuva sobre a erva. Quando eu mencionar o nome do Eterno, dai grandeza a nosso Deus. Ainda que ele seja forte, as suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justiça. Deus fiel e sem iniquidade, justo e reto é ele. Quando pecam, fazem o mal a eles mesmos e não a Deus. Não procedendo corretamente, deixam de ser considerados seus filhos. É essa a sua mancha. Eles são geração deformada e torcida. É assim que pagais ao Eterno, povo insensato e não inteligente? Certamente é ele teu Pai que te remiu, ele te fez e ele te estabeleceu. Lembra-te dos dias da antiguidade, atentai para os anos das gerações sucessivas, e perguntai a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão, quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens, fixou os limites dos povos, por causa do número dos filhos de Israel. Pois a porção do Eterno é o seu povo, e Jacove é a parte de sua herança. Proporcionou-lhes as necessidades na terra do deserto, e no ermo solitário, cheio de uivos, cercou-o, instruiu-o, guardou-o como a menina dos seus olhos, como uma águia que desperta a sua ninhada, que adeja sobre seus filhotes e estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas penas. O Eterno sozinho o guiou, sem a ajuda de ninguém, e não houve força em qualquer Deus estranho para pelejar com Israel. Nesse princípio aqui, nós temos ouvir, ó céus, e falarei. Moisés, ele acabou, né, invocando os céus e a terra como testemunhas desse cântico e testemunhas diante do povo de Israel e para gerações futuras. Eu vou chamar contra eles testemunhas permanentes, os céus e a terra. As rochas, as pedras são eternas, os céus são eternos. É a voz que eu invoco, eu chamo os céus e a natureza inteira para encaminhar Israel no caminho do bem e desviá-lo da vida do mal e da ingratidão humana. Que os céus e a terra sejam os eternos censores do povo de Deus. Nós, os condutores dos povos, passamos e vós ficareis para sempre. Né? As lideranças, né, elas sempre passam, ninguém é insubstituível. Né? Então as lideranças passam, o povo continua. Né? E as testemunhas, né, contra o povo, contra não somente o povo de Israel, mas as nações, sempre serão, né, os montes e os céus, porque eles são eternos. Né? Aqui, mais uma vez, destrói a teoria apocalíptica, né, de que os céus e a terra vão desaparecer. E não é mentira. O que Deus criou, ele criou para ser eterno, porque ele é o único Deus que é Em Sof, ele é o infinito. Ele criaria o mundo, o universo, e o homem simplesmente iria destruir o que Deus criou? Não, em absoluto. Então a teoria, né, do fim do mundo, que o mundo vai acabar e etc e tal, não condiz com as escrituras, tanto com a Torá como com os demais escritos do Tanar,
que é conhecido no mundo evangélico cristão como Antigo Testamento, mas que de antigo não tem nada. Ele é real, verdadeiro, ele é presente, ele é passado, ele é futuro. Somente o Tanakh são as escrituras sagradas reais e verdadeiras, e elas não falam em destruição do mundo e da raça humana. É eterno. Então, por isso, sem sombra de dúvidas, né, tenhamos essa certeza. Os céus, os montes, são testemunhas eternas de que Moisés, ele deu testemunho da bondade e misericórdia de Deus, né? Então, segundo os sábios, né, a palavra razino, ouvir, tem em hebraico o sentido de escutar mais de perto. Então, quando Moisés está aqui razino, ele está dizendo ao povo, cheguem mais perto para ouvir realmente as instruções e o que é que Deus quer de cada um de vocês, né? Então, o poema Razino, disse o nosso saudoso mestre, o Rabino Amiel, é a quintessência e a fonte da profecia judaica, a fonte da qual os 48 profetas e profetisas que o povo judeu produziu tiraram as suas visões e inspirações poéticas. Tudo que os profetas posteriores escreveram são somente explicações, comentários às palavras de Moisés, né? Então, por isso, realmente, aqui está a fonte de toda a profecia, né? O poema Razino e a Torá. Fora da Torá, não há profecia, né? Por isso que, através dos profetas, em vários lugares, Deus fala através dos profetas, né? Quem são vocês que andam dizendo por aí, Deus disse, sendo que eu não disse nada, né? Hoje você encontra por aí muitos lugares religiosos que andam dizendo aí profecias de Deus, e Deus não está nessa conversa. Isso daí são coisas de homens que estão fora da Torá, fora do ensinamento, fora do alicerce, né? E estão aí andando por caminhos pantanosos, areias movediças, né? E serão engolidos pela sua própria ganância, né? Assim como o céu e a terra hão de existir eternamente, também Israel há de existir eternamente. Um povo eterno necessita de testemunhas eternas para lembrá-lo do seu glorioso passado, que há de animá-lo para um futuro mais brilhante ainda. Então é isso que Moisés está dizendo aqui, quando ele invoca realmente os montes e ele invoca os céus, né? A terra, aqui ele está dizendo no sentido literal de que permanecem eternamente, porque Israel é um povo que vai permanecer eterno, certo? Por isso que através dos milênios, muitos poderosos, exércitos poderosos, nações poderosas, tentaram de todas as formas, né, para destruir Israel. Não conseguiram. Por quê? Porque quando o povo de Israel fez o pacto com Deus no Monte Sinai, o pacto é eterno. E a aliança que Deus fez com Israel é uma aliança eterna. E o povo de Israel é eterno. E por isso também, né, Moisés invocou exatamente aquilo que é eterno. A terra e os céus, certo? Então, por isso, mais uma vez falando, a teoria apocalíptica de fim do mundo, né, ela cai totalmente por terra. Ela não é bíblica, ela não tem base na Torá, não tem base nos escritos e, portanto, não tem base naquilo que Deus tem falado através das escrituras sagradas. Justo e reto é ele, como diz o verso 4. Esse versículo constitui uma das crenças fundamentais do judaísmo, o reconhecimento da justiça divina. Mesmo quando não conseguimos compreendê-la, a justiça divina permanece. Nada faz mudar a justiça divina, né? Por isso,
realmente é importante nós estarmos conhecendo cada dia mais o que a Torá nos ensina através dos sábios do povo judeu, né? O modo de arrependimento apropriado aos dias de semana é Teshuvah Ta'ah, que é o baixo nível de arrependimento. Então, durante as semanas normais, comuns, até chegar em Shabat, é chamado de Teshuvah Ta'ah, que é o baixo nível de arrependimento, certo? Enquanto o modo de arrependimento de Shabat, né? Durante o Shabat semanal, durante os dias até o Shabat, é Teshuvah Ta'ah, né? Os dias das semanas normais, né? Quando chegamos ao Shabat, o dia de Shabat, o pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado, é chamado de Teshuvah Ilaah, que significa alto nível de arrependimento. Então, no Shabat, é um alto nível de arrependimento. Então, por isso, para os judeus guardar Shabat com as suas 613 mitzvot, para os não-judeus, honrar o Shabat com as 7 leis de Noah e as suas 66 ramificações. Então, quando nós o fazemos, nós estamos aí fazendo do Shabat, né, um Shabat de Teshuvah Ilaah, um alto nível de arrependimento. Por isso que no dia de Shabat, nós não temos petições a fazer após o Shema. Durante a semana, quando nós terminamos o Shema, nós fazemos a oração espontânea logo em seguida. É onde nós elevamos a Deus, né, adoração a Ele, reconhecimento que Ele é o único Deus, né, gratidão a Ele, e em seguida fazemos os nossos pedidos, né, as nossas petições, e encerramos a nossa oração espontânea, agradecendo a Deus pela certeza de que Ele não somente está ouvindo, mas Ele trará respostas às nossas preces. Mas em Shabat, nós não temos esse momento da oração espontânea. Por quê? Porque no Shabat nós temos a Teshuvah Ilaah, que é o alto nível, né, de arrependimento. Então, Razino. Então, nós estamos muito perto de Deus e esse é um momento glorioso que nós não precisamos falar para Deus as nossas necessidades, porque no Shabat só Ele é para ser adorado, reverenciado, respeitado. E dessa forma, sem sombra de dúvidas, Ele sabe exatamente aquilo que você precisa, né? Então, dentro desta esfera, né? Então o Teshuvah Ilaah, né? O alto nível de arrependimento, é esforçar-se para chegar mais próximo de Deus. Esses níveis de arrependimento também diferem da maneira na qual são realizados, né? O Teshuvah Ta'ah, que é o baixo nível, ele vem de um coração partido e contrito. E enquanto a Teshuvah Ilaah, o alto nível de arrependimento, ele é feito com grande alegria. Então, durante a semana, nós temos a Teshuvah Ta'ah, que é o baixo nível de arrependimento, que ele é feito através de um coração partido e contrito. Por quê? Porque nós reconhecemos os nossos pecados, que nós nos rebelamos contra Deus e seus mandamentos. Mas no Shabat, nós reconhecemos a Teshuvah Ilaah, o alto nível de arrependimento, é feito com grande alegria. Por quê? Porque nós chegamos em Shabat e no Shabat, né, estamos mais perto de Deus e Ele nos recebe como filhos. Então há uma grande alegria nesse arrependimento e por isso ele é elevado, porque é um momento, sem sombra de dúvidas, muito próximo do nosso Pai. A canção Razino, né, ela inclui palavras de admoestação para que as pessoas se arrependam e, por outro lado, é chamado de uma canção, uma expressão de alegria cantada pelos levitas no templo sagrado. Então, a conexão da canção de Razino, né, com Teshuvah Ilaah, que é o alto nível de arrependimento, combina com o conteúdo básico dessa porção.
Moshe foi ordenado a escrever a canção de Haazim, para que essa canção me sirva como uma testemunha para os judeus. Serviu como testemunha à Torá e aos mandamentos, permitindo aos judeus de cumprirem eles com vitalidade e como um pacto firme, forte, né? Então, por isso, o arrependimento também, ele especialmente em Techuvá e Laá, no Shabat. Ele vitaliza os que o fazem, ele permite cumprir a Torá e os seus mandamentos com vitalidade e completo apego a Deus, para que suas ações assim se tornem boas e luminosas ações. Por isso, né, essa Parashá Haazino, ela é entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, né, para que nós possamos retornar a Deus de uma forma elevada, né? Então, durante a semana entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, nós vamos fazendo a Teshuvá Tataá, o baixo nível de arrependimento, que vem através de um coração contrito, vem através de um coração partido. Por quê? Porque nós somos verdadeiros para com Deus ao confessarmos os nossos pecados, as nossas iniquidades, a nossa rebeldia contra Deus. E quando chegamos no Shabat, antes de Yom Kippur, o Shabat Teshuvá, temos essa elevação de alto nível de arrependimento. E quando chegamos em Yom Kippur, esse alto nível de arrependimento, ele permanece e é muito forte, muito próximo estamos de Deus, e por isso nós acabamos fazendo essa Techuvá Ilaá, alto nível de arrependimento. Por isso que Yom Kippur também é chamado de Shabbat Shabbaton, o Shabbat, né? O grande Shabbat dos Shabbat, né? Então todos os Shabbatot dos anos, do ano inteiro, né? O Yom Kippur é chamado o grande Shabbat, né? O Shabbat Shabbaton, né? Dessa forma, o Yom Kippur é o grande Shabbat e é um momento de grande comunhão com Deus, né? Então, que nós possamos realmente termos essa conexão através da Techuvá Ilaá para com Deus, que não percamos a oportunidade que Deus está nos concedendo, um novo ano, está nos concedendo de podermos chegar mais próximo dele, né? E não nos esquecendo que, acima de tudo, né, o que Deus quer de cada um de nós é que, através da Techuvá, Ilaá, o alto nível de arrependimento, nós possamos realmente cumprir com vigor, né, com alegria, com grande amor, né, para nós não judeus, as 7 leis de Noé e as suas 66 ramificações, para que neste andar com Deus nós tenhamos um grande vigor, uma grande vitalidade, para que nós possamos assim fazer com que as nossas boas ações sejam iluminadas, né, pela presença divina na nossa vida e no nosso dia a dia. Então, a porção, ela é uma porção para confirmar que nós estamos próximos de Deus e que nós estamos chegando aí nesses momentos que antecede Yom Kippur, e é necessário que nós estejamos aí, nos aproximando cada vez mais de Deus. Ele é o único, verdadeiro, indivisível e incorpóreo, o único Deus, o grande Eu Sou, o único Criador de todas as coisas. Nada se assemelha a Ele, nada se associa a Ele. Ele é Echad, Ele é um, Ele não é dois, não é três, portanto nele não há dualidade e nem trindade. Ele é um. A sua unidade e a sua unicidade, ela é eterna. Por isso, somente Ele é o grande Eu Sou.
Que o Eterno abençoe você nesse dia de Shabat que antecede Yom Kippur e que nós possamos chegar em Yom Kippur com a Teshuvah e Ilaá, né, o alto nível de arrependimento, para termos um novo ano bom e doce. Por isso, Gemar Hatimah Tová, um bom carimbo final. Que você, a sua casa, a sua família, as suas vidas sejam selados para um ano bom e doce.